Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal. Se não se tiver se inscrito, se inscreva. Um grande like, comentários aí embaixo, por favor. Hoje eu vou reagir ao amigo gringo 7. E ele vai falar sobre a imprensa estadunidense, a mídia estadunidense, como é que ela está reagindo às eleições no Brasil. E vindo do estadunidense é maravilhoso. E ele é um cara super bacana, um cara super acessível. Por isso que o nome é amigo gringo, né? Um cara gente finíssima. Ele já esteve até aqui na minha cidade de João Pessoa, viu? Ele conhece Jampa. Vai, amigo gringo, é tua, garoto. Primeiro turno da eleição no Brasil é domingo. E o que vai falar esse gringo aqui sobre a política interna do Brasil? Vou tentar não falar demais, porque eu não gosto muito disso quando os gringos tentam opinar sobre a política brasileira, mas eu acho que pensei em algo que poderia ajudar. Eu vou analisar como a eleição está sendo coberta na imprensa dos Estados Unidos. O que os americanos, sendo os americanos especificamente dos Estados Unidos, porque você sempre me fala que todo mundo é americano, ok, tudo bem. O que os americanos, o que os estadunidenses estão sabendo do que está acontecendo no Brasil? Ok, em geral, nos Estados Unidos, a cobertura da eleição no Brasil é mais ou menos assim. Ok, na verdade tem algumas matérias interessantes saindo sobre a eleição no Brasil. Eu só botei isso para lembrar que Estados Unidos é um país que não presta tanta atenção ao que acontece no mundo em geral. E além disso, tem uma guerra na Ucrânia, a super notícia internacional dessa época. Então, eleição no Brasil, obviamente, é importante para quem presta atenção à economia latino-americana, quem presta atenção à política mundial. Então, o que eu fiz? Usando bases de dados e também os sites dos jornais principais, eu pesquisei tudo o que foi escrito sobre o Brasil na última semana. Bom, mais ou menos os últimos 8, 9 dias. Desde o 18 de setembro. O que significa que perdi a capa da Economist, né? Que é mais ou menos falando como o Bolsonaro está repetindo a estratégia do Trump antes da eleição, de falar que vai ter fraude quando não tem. Então, isso já passou, foi capa, mas a gente não vai falar disso. E também, não sei quantos de vocês assistiram, tem o Tucker Carlson, que é um jornalista bem pro-Trump, que também ama o Bolsonaro. Eu acho que não tem nenhum jornalista nos Estados Unidos que tem tantas opiniões sobre a política brasileira do que o Tucker Carlson da Fox News, que é tradicionalmente o veículo de direito mais famoso dos Estados Unidos. Ele até veio para o Brasil, entrevistou o Bolsonaro, mas isso foi, acho que alguns meses atrás. Na verdade, entrando nas notícias da última semana nos Estados Unidos. Bom, então, o Tucker Carlson, na verdade, essa semana no Fox, encontrei vários momentos em que ele falava do novo documentário sobre a influência chinesa no Brasil, que claro que fala do Bolsonaro. Mas eu não vi o documentário, só vi que mencionaram várias vezes. Além disso, na última semana, cada um dos grandes jornais de Nova York publicou uma matéria sobre a eleição no Brasil. Mas cada um era um ângulo bem específico. No Wall Street Journal, era sobre os esforços do Bolsonaro a dar dinheiro e títulos de, como chama isso? Títulos de propriedades rurais aos mais pobres entre os brasileiros para ganhar mais votos nessa parte da população que normalmente apoia o Lula. E foi muito bem escrito, muito interessante. Claro que também mencionou que na época do PT no governo, eles também trabalharam com a mesma ideia. Explicou até que é tradição no Brasil dar dinheiro nos meses antes da eleição. Na verdade, eu acho que não é só no
verdade, eu acho que não é só no Brasil. Claro que tenho certeza que quem lê a matéria com cuidado vai reclamar de várias coisas, sendo ou do lado do Lula ou do lado do Bolsonaro, mas a imprensa não é perfeita. Eu sei que vocês pensam que a imprensa é perfeita. KKKK. Mas, em geral, achei uma matéria interessante e também uma matéria do New York Times, que saiu na segunda, sobre o papel do STF, eu seria da STF, o papel expandido e controverso do STF, e essa rivalidade que se desenvolveu entre o STF e o Bolsonaro. Algo que eu gostei dessa matéria, acho que quem está lá imaginando o New York Times cheio de comunistas, sei lá, as formas que as pessoas falam da imprensa hoje, né? Que tudo é fake news, acho que vocês vão ficar um pouco surpresos. Claro que se você é bolsonarista, você vai reclamar de alguma coisa da matéria. Se você é lulista, você também vai reclamar. Mas é uma matéria, acho que bem escrita e interessante, que fala de várias opiniões, que fala criticamente do papel expandido do STF. Do papel expandido do STF e também que dá uma versão dos eventos que acho que seria difícil dizer que é claramente de direita ou de esquerda. Mas só para anotar, essa notícia sobre o STF não foi coisa da capa. Não estava na home, está meio escondido. Você tem que descer e descer e descer para encontrar. E também a matéria sobre o Brasil no Wall Street Journal não era o mais lido na semana, nada disso. Mas chega a um público grande e um público importante. Porém, eu acho que a cobertura mais interessante nos Estados Unidos sobre a eleição brasileira era do John Oliver, que tem um programa da HBO, que é Last Week Tonight, foi imitado aqui no Brasil, que é o Greg News, e é um programa de opinião e de comédia. Então não vamos esperar que dá os dois lados da história, etc, etc. É um comentário anti-bolsonarista que dura 20 minutos. E sai no YouTube, então eu acho que tem menos de 1 milhão de views agora, mas acho que vai ter mais. E é o lugar onde muitos americanos que não sabem nada da eleição no Brasil vão aprender o que está acontecendo. Obviamente isso é uma coisa que o bolsonarista não vai gostar, provavelmente o Lula vai adorar, mas para mim é sempre difícil ouvir um americano, bom, ele é britânico, mas também é cidadão americano, é difícil ouvir alguém falar de uma opinião muito forte sobre a política no Brasil para um público americano que ao mesmo tempo está tentando ser engraçado. Ele tenta soar como uma super autoridade sobre a política no Brasil e óbvio que não tem jeito nenhum que ele é isso. É um pouco cringe, eu acho, esses 20 minutos, apesar de ser bem engraçado. Ele inclui propaganda eleitoral de um cara de Pernambuco, olha isso. We've mentioned Brazil's elections on this show before, partly because campaign ads there can be spectacular, like this one from a man currently running for state deputy. I'm Samurai Taxi Driver. You can find me around Pernambuco. 10554. Final ele tenta imitar e até fala português, achei engraçado. Olá, Brasil! Sou o apresentador Samurai. Sinto muito pelo que vocês estão passando nesse momento. Nossos pensamentos estarão com vocês nas próximas semanas. Boa sorte! Bom, mas além disso, no dia a dia, onde o Bolsonaro foi mencionado na mídia americana, na verdade, na última semana foi o funeral da rainha da Inglaterra e o Bolsonaro foi mencionado em algumas matérias, mas nenhuma mencionou nenhuma polêmica, etc. Isso só na imprensa britânica, que na verdade a imprensa britânica tem muito mais matérias sobre a eleição no Brasil do que a imprensa dos Estados Unidos. No CNN, especificamente o CNN Internacional, a Shasta Darlington, que é uma correspondente aqui, ela foi chamada para falar do discurso do Bolsonaro na ONU e explicou que o Bolsonaro usou o palanque, usou essa plataforma, sei lá,
para falar para um público nacional. Usou para falar para os brasileiros e não necessariamente para um público internacional, que achou 100% correto. Mas o lugar onde mais apareceu matérias sobre as eleições no Brasil eram as agências tipo Reuters e Bloomberg, que tem um monte de repórteres no Brasil e servem não só o público em geral, mas os investidores, as empresas. Tem uma visão um pouco mais econômica, vamos dizer. Isso você vê se você vai à página de Reuters, aí no home deles, depois você clica na Américas, e você vai ver as primeiras matérias que saem sobre o Brasil são mais sobre a soja, ou tem esse outro sobre os bancos no Brasil. Mas desce um pouco mais e vai encontrar uma matéria sobre as indígenas, mulheres indígenas, anti-Bolsonaro, que estão se candidatando para o Congresso. Eles publicaram uma matéria sobre a Marina Silva, que decidiu apoiar o Lula. Foi o único lugar que eu encontrei uma matéria sobre a última pesquisa mostrando que o Lula ia ganhando, mas por X pontos ou sei lá. E é importante notar que as matérias de Reuters também às vezes entram nos jornais americanos. Encontrei um jornal de Colorado que postou quase todas as matérias pelo Reuters sobre a eleição brasileira. Então, as pessoas de Colorado Springs, Colorado, provavelmente são os melhores informados do Brasil nos Estados Unidos inteiro. Sem entrar em muitos detalhes sobre o Bloomberg, é importante notar que o Eduardo Porter, é um colunista agora sobre a América Latina para o Bloomberg, escreveu uma matéria falando sobre a esquerda na América Latina, falando que talvez estejam sendo nostálgicos demais pelos tempos em que a economia foi melhor, o boom de commodities e tudo isso. Foi mais ou menos uma advertência a quem está muito feliz que talvez o Lula vá ganhar, que não vai resolver todos os problemas e não tudo vai ser como era antes nos primeiros 2 mandatos do Lula. E essa matéria chegou até a aparecer no Houston Chronicle, que é um dos maiores jornais da região do país e do Texas. Obviamente é importante notar que quem segue o Brasil tem muitas pessoas no Twitter que seguem, que tem muitas fontes além das mídias tradicionais. Isso é óbvio. Quem quer se informar sobre as eleições no Brasil em inglês tem muita possibilidade. Então, finalizando, eu diria que provavelmente a maioria de americanos que não presta muita atenção às notícias e à política internacional não sabe que vai ter uma eleição no Brasil, mas com certeza sábado, domingo e segunda da semana que vem todo mundo vai ter notícias sobre quem vai ganhar e quem ganhou, e quem sabe talvez eu volte para analisar isso. Só para notar, não é só Lula e Bolsonaro que estão aparecendo nos grandes jornais dos Estados Unidos essa semana. Também tinha essa matéria sobre o Neymar e está dizendo que a seleção do Brasil é muito forte esse ano. Vamos ver se conseguem vencer a grande seleção dos Estados Unidos. Na Copa do Mundo. Brincando.